Ninguém mandou você me dizer o seu nome, Osvaldo. Tudo aqui hoje vai ser culpa do Osvaldo. Então, eu queria falar um pouquinho da minha família. O poder, Osvaldo. Ih, rapaz, Osvaldo, é brincadeira, não era para errar, não, Osvaldo. O tema de hoje é o poder da ação na família. Você viu que você começou a fazer parte dessa ministração executando esse tema, tendo uma ação de abraçar? Sim ou não? Você abraçou alguém? Quem não foi abraçado aí, levanta a mão. Todos foram abraçados, certo? A gente está começando com uma ação, o poder da ação na família. Eu e Gal somos terapeutas de família. E tem muitas pessoas que chegam até nosso consultório que o remédio é um abraço. Uma certa vez, atendendo um casal que estava num litígio muito grande, ela tinha cometido um adultério, a família estava destruída. Ele tinha cometido um adultério e a família estava destruída. E eu olhei para aquela mulher. E sabe quando você dá um abraço, que ela estava precisando era disso, de um abraço. Muitas das vezes, a gente quer falar e verbalizar. Pode baixar um pouquinho aqui, viu, Osvaldo? Que está dando um revertério aqui. Você pode abaixar um pouquinho. A única coisa que às vezes a gente precisa de um abraço. Não é assim? Eu hoje estive aqui em Mogi Guaçu, Mogi Mirim, aqui na região, vim de lá para cá, para visitar uma pessoa, um pastor, que teve um problema de saúde, e ele estava lá e, quando nós nos abraçamos, eu sou um pouquinho chorão, viu, galera? Daqui a pouco eu devo chorar, mas não se espante, não. Quando nós nos abraçamos, a gente sentiu a presença de Deus naquele lugar. Não é uma pessoa que está sempre comigo, mas o Espírito Santo nos une. E quando nós nos abraçamos, nós sentimos de Deus cuidando de nós e principalmente dele. Está num momento de fragilidade. Deus hoje colocou no meu coração isso muito forte. Talvez a cura da sua família comece por você e comece por um abraço. Talvez você está em litígio com teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos, com os teus parentes, com aquele que já foi o seu melhor amigo. Mas Deus diz para a gente nessa noite, comece por um abraço, querido. Foi isso que Deus fez com a gente. Foi isso que Deus fez comigo. Foi isso que Deus tem feito na minha família. Deus tem nos abraçado. E não existe abraço melhor do que o abraço do Pai. Então eu queria começar essa pregação, o pastor me permite, de uma forma diferente hoje. Eu queria orar por você que tem algum problema com seu pai. Sabe, que você não vê o seu pai há tanto tempo. Talvez o teu pai tenha abusado de você, não só no físico, mas no emocional. Talvez você veja aqui nesse lugar, pensando na sua família. Poxa, mas eu vou num encontro de família, num congresso de família, mas eu não tenho uma família para abraçar. Deus é o Pai que vai te abraçar nessa noite, querido. Eu queria te desafiar, vem aqui na frente para eu te dar um abraço. Você que tem algum litígio com o teu pai, com a tua mãe, com o teu irmão que está longe. Talvez o teu irmão esteja longe, né? A gente tem tanto problema às vezes com a família. E eu quero orar por você. Vem aqui, vem aqui. Uma das coisas que a gente tem que ter é ação. Olha, o poder da ação na família. Deus, às vezes, não nos abençoa porque nós não nos colocamos na posição de ser abençoado. Mas o que a igreja vai pensar? Que eu estou em litígio? Irmão, eu quero dizer que eu sou pior que você. Eu quero dizer que, embora eu seja pastor, que embora a gente tenha alguns títulos aqui na terra, talvez eu seja pior do que você, porque eu também tenho as minhas limitações. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu fui um filho que fui criado, coloca a segunda lâmina aí, lá no Rio de Janeiro, num lugar, solta a segunda aí, querido, num lugar, que talvez você já ouviu falar, espera um pouquinho aqui, ó, Gal, fica com ela aqui, abraça ela aqui. Tem mais gente, hein? Eu quero te desafiar a você sair do seu lugar, porque hoje é noite de ação nesse lugar.
Eu fui criado no Rio de Janeiro. Meu pai nunca me disse, quando eu era mulher, que me amava. Meu pai nunca me beijava. Nós éramos 6 filhos homens aqui no Rio de Janeiro, nesse lugar onde já teve vários confrontos, que é o Complexo do Alemão. Coloquei ali uma foto de uma das invasões militares que teve lá no Complexo do Alemão, que tem uma ironia, né? Um tanque de guerra, um caminhão de guerra de frente para um local que deveria ser um mundo feliz. Um policial aqui perto de uma quadra, onde diz show de bola. Uma menina chorando por conta da perda dos pais. E um menininho brincando, sem ter noção do perigo que ele estava correndo por estar no meio de um foro cruzado. Ali que eu fui criado. Complexo do Alemão, um lugar difícil, um lugar onde muitos amigos que eu tive morreram. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estava indo para o inferno, mas a mão de Deus me resgatou daquele lugar. Queridos, numa condição difícil, mas a mão de Deus e o poder de Deus nos resgata da mão do diabo. Talvez você esteja com dificuldade de vir aqui. Eu quero te desafiar a isso, querido. Hoje é noite de ação, de libertação. Mas o que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Nada. Nada. Nós queremos orar para que você se liberte daquilo que está te prendendo. Às vezes a gente fica preso a tantas coisas, a tantos achismos, a tantas coisas que o outro vai pensar, querido. Será que você está disposto a pagar esse preço de vir aqui na frente? Não é nada além disso. Feche os seus olhos, querido. Eu queria orar com vocês. Talvez você, de olho fechado, refletindo um pouquinho. Tem alguém para tocar um sonzinho lá para a gente? Já está lá, soca aí. Eu queria orar por essa mulher. Qual é o seu nome? Então eu quero te dizer que Jesus está aqui nesse lugar e Ele veio para te libertar das suas algemas. Então, talvez seu coração está pequenininho por algo que está acontecendo na sua vida, mas o Deus que me tirou daquele lugar é o Deus que quer transformar a sua vida de uma forma ímpar. Você crê nisso? Jesus quer te dar um bálsamo. Aleluia. Jesus quer derramar sobre a tua cabeça aquele óleo que derramou sobre a cabeça e a barba de Arão, que o fez aquele homem cheio de autoridade de Deus. E Deus está reconhecendo agora a sua atitude de vir aqui na frente para poder abrir o coração, rasgar o coração diante de Deus. E saiba que Deus não vai te deixar voltar vazia. E nós vamos orar por você agora. Bem que você foi corajosa, que você levantou do seu lugar, independente de qualquer coisa, para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser liberta. Talvez essa amargura que esteja no seu coração, talvez todo esse peso que você tem carregado, Jesus morreu lá na cruz por conta desse peso que está em você. Então não é você que vai carregar, mas é Jesus que vai te carregar no colo dele. Senhor, nós estamos diante do Senhor aqui com essa mulher. Senhor, já valeu a noite, Pai. Oh, Shurianda lá, mas Shuricanta lá. Senhor, já valeu a noite. Oh, Deus, toma essa mulher nas tuas mãos, ó Pai. Que ela saia daqui leve, como eu fui liberto um dia daquele lugar, Senhor, onde tantas mortes, tantas coisas ruins, tantas ações demoníacas. E o Senhor me libertou daquele lugar e me trouxe para a tua casa. Então, em nome de Jesus, que aquele, Senhor, dia que foi tão marcante na minha vida, que o teu Santo Espírito entrou na minha casa, mudou a minha história, que esse, Senhor, seja o dia da Andréia aqui nesse lugar. Que ela saia daqui, ó Pai, transformada pelo teu poder. E nós queremos dizer, Senhor, que nós vamos dar sempre honra e glórias ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Olha para mim, André. Você está liberta, viu? Esquece. Faz como Deus faz com a gente.
joga no mar do esquecimento e Deus vai transformar a sua vida. Tá bom? Dá um abraço na irmã aí, ó. Poderoso. 4. Amém, queridos? Amém. Olha só, abraço. Talvez seja isso que a gente precise demonstrar para as pessoas. Abraço. Uma oração, uma palavra de ânimo. E é isso que nós vamos conversar nessa noite. Você está vendo essa foto? E o Complexo do Alemão aí. Estudei aí, vivi um tempo aí da minha vida. Vi tantas coisas ruins acontecerem. Mas, graças a Deus, Deus me viu naquele lugar. E o poder de Deus na minha vida mudou a história da minha família. Tem mudado a história de muita gente. Porque eu fiz como André. Eu me coloquei à disposição de Deus. E quando a gente se coloca à disposição de Deus, Deus muda a nossa história. Às vezes a gente fica inibido, pensando o que vai acontecer, o que as pessoas vão dizer. Não interessa isso. Não interessa o que você faz. O que eu faço fala muito do que eu sou. E o que você faz fala muito do que você é. Então aprenda isso. Tem ações, saiba que tem um poder debaixo da tua ação. E o nosso tema de hoje é esse, o poder da ação. Eu resolvi aceitar a libertação de Jesus e sair desse lugar e ir para o mundo. De vez em quando eu volto lá naquele lugar, porque a gente não deve esquecer as nossas raízes. Volto naquele lugar, porque eu quero dizer para todas aquelas pessoas que Jesus mudou a minha história e pode mudar a história dele. Você pode dizer um glória a Deus aí, querido? Legal. Passa outra lâmina aí, querido, que nós já vamos começar com uma historinha. Continua tocando aí. Qual é o teu nome? Fabrício, manda bala aí. Eu queria começar a pregação de hoje falando de uma história que está lá no livro de Gênesis, capítulo 30 em diante. Você não vai ler, não. Pode ficar tranquilo aí. Ele começa no capítulo 30 e vai até os 50. Você vai ler tudo? De 30 aos 50. Só preste atenção, eu queria que você prestasse atenção no que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Essa história é a história de uma família numerosa. Ela tem 11 filhos. Sabe o que é isso? Eu sei o que é isso. Lá em casa nós somos 6 filhos homens, imagina? É uma quadrilha lá no Morro do Alemão, né? Eu me lembro que meu pai trabalhavam demais. E nós 6 filhos homens, comíamos demais, pastor. A gente comia por mês 35 quilos de arroz e 25 de feijão. Isso é um absurdo, né? Um pecado da gula. E hoje a gente compra 5 quilos, dá para vários meses, né? E assim como a minha família é numerosa, essa família também era numerosa. Eram 11 filhos. Mas antes de eu começar a falar um pouquinho dessa família, eu queria abrir o nosso encontro de família, o nosso congresso de família, falando do versículo que talvez seja o versículo-chave para todos os congressos ou encontros de família, que está lá em Gênesis 2, 24. Não precisa ler. Lá diz o seguinte: por essa razão, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Está montado a família. Esse versículo é muito importante para a gente abrir qualquer encontro, porque ele é balizador para a formação de uma família. Primeiro, ele dá as 3 vertentes principais, que o mundo quer deturpar, quer falar o contrário, mas nós ficamos com a palavra de Deus. Preste atenção, está vindo coisa ruim aí, querido. E se você não estiver alicerçado na palavra de Deus, o seu sofrimento vai ser maior. Nós temos que nos preparar, porque Jesus está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome é chamar. Tem um cântico assim, né? O rei está voltando. A gente quase não ouve mais isso, querido. E ele está voltando. E nesse versículo, ele fala de como é que é essa questão de família. Primeiro ele diz que
Por essa razão, deixará um homem e uma mulher. Olha que balizador legal para a família. Família é composta por um homem e uma mulher. Por mais que o mundo, por mais que a televisão, por mais que a mídia queira dizer o contrário, nós ficamos com o que é estabelecido na palavra de Deus. Porque família é formado por um homem e uma mulher. Se Jesus quisesse que fosse diferente, ao invés de ter criado Adão e Eva, ele teria criado Adão e Ivo, talvez. Não é assim? Se Deus quisesse que fosse diferente, ele teria criado Eva e Vilma. Mas ele nos deu a regra. Casamento é uma relação heterossexual. É um homem e uma mulher. A gente tem andado muito pelo Brasil e tem visto muitas coisas acontecerem. Nós amamos os homossexuais, mas nós não compactuamos com pecados que eles cometem. E tem muitas pessoas se perdendo nisso. E a gente continua com a Bíblia aqui, com esse versículo. Casamento é um homem e uma mulher. Segunda vertente importante, além de ser uma relação heterossexual, ela é uma relação monogâmica. Sabe o que é isso? Galzinha, eu sou só seu. Sabia disso? Use e abuse, sou só seu. Entendeu? A Glauzinha é só minha. Por quê? Porque nós entendemos que a palavra de Deus diz que casamento é uma ação e uma relação de monogamia. Eu sou da Gláucia e a Gláucia é minha. Aí você vai falar assim, às vezes na igreja a gente tem algumas ovelhas mais serelepes. Fala assim, pastor, mas nós temos Salomão na Bíblia que teve 1000 mulheres, não é isso? 700 mulheres e 300 concubinas. Pensa já nas 1000 sogras que Salomão teve. É melhor tu ficar só com a sua. Falando em sogra, o nome da minha sogra é Jara. Quem completa o nome dela? Vocês conhecem ela, né? Ou você tem uma lá na sua casa? Minha sogra mora no Butantã. Brincadeiras à parte. Ó, às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro que a gente tem que seguir como exemplo, e não é. Deixa eu abrir tua cabeça um pouquinho. A Bíblia não é um livro de exemplo. A Bíblia é um livro de preceitos. São orientações de Deus para mudar a nossa história, porque a gente estava indo para o inferno. E Deus resolveu falar com a gente e mudar a nossa história. Então é exemplo? Não. São preceitos e a gente fica com aquilo que Deus estabeleceu no princípio. Querido, é uma mulher só. Mulher é algo com complexidade tremenda. Sim ou não? Eu cheguei agora na casa do meu amigo, levei uma muda de roupa, me troquei em 5 minutos. Agora imagina se fosse uma mulher. Seria pelo menos 10 peças de roupa, 3 horas para poder escolher o perfume que ia usar. E no final ainda ia dizer que não, trouxe pouca roupa. Não é assim? Se a sua mulher é assim, ela é normal. Então, a Bíblia diz que casamento é uma relação entre um homem e uma mulher, é uma relação monogâmica, porque é um homem para uma única mulher. Pastor, mas Salomão teve 1000. Lembrando que a Bíblia não é um livro de exemplos, ela é um livro de preceitos. E a gente precisa entender isso para a gente viver melhor. E por último, nesse versículo, os dois se tornarão uma só carne. E Deus, nesse versículo, quando ele fala dessa questão de se tornarem uma só carne, ele está dizendo assim, olha, eles vão, através de um ato sexual, se tornarem uma só carne. Deus está falando e os abençoando com uma relação sexual. Fazer sexo antes do casamento é pecado. Fazer sexo fora do casamento é pecado. Agora, deixar de fazer sexo no casamento também é pecado. Então, essas 3 vertentes são as vertentes que balizam uma relação familiar. Vamos dizer o que é? Casamento é entre quem? Uma mulher.
Casamento é uma relação monossomática, que eu já falei no final, né? Mas é monogâmica, é entre um homem e uma mulher. E casamento é uma relação monossomática. Ou seja, eu não deixo as minhas características para assumir as características da Gláucia, mas através de uma só carne, nós temos as nossas características nessa relação. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Respira fundo aí, dá um glória a Deus. Agora vamos para a palavra, que essa historinha que a gente estava contando, uma família numerosa, que começa lá em Gênesis capítulo 30, e fala que essa família tinha 11 filhos. Só que tinha um filho que era preferido do papai. Lá em casa, esse filho, se fosse a minha família, seria eu. Eu sou o caçulinha da mamãe. Sabe como é que é? Aqui tem algum caçulinha? Olha, vários gal. Inclusive o pastor. É o mais mimado, né? Às vezes é criado pela sogra, né? Solta pipa lá no ventilador. Joga bola de gude no tapete, tudo porque é o caçulinha. Mas nessa relação que eu estou falando para vocês, que está lá em Gênesis 30, de fato, aquele jovem era o caçulinha da relação com o pai. E o pai fazia uma diferença na criação daquele jovem. O pai gostava tanto daquele jovem, que era um jovem que já nasceu quando ele já estava com uma determinada idade, que ele deu uma túnica, um manto colorido para aquele jovem. Ele fazia, de fato, diferença. E aquele jovem, ele dava umas pisadinhas de bola. Lá no Rio, se ele morasse no Rio, ele ia ser chamado de X9. Sabe o que é X9? É aquele cara que fala tudo para os outros a respeito de alguém. Isso é mais entre traficantes, esse termo é muito usado, né? Tem um cara que é X9, está falando da gente para a polícia. E esse camarada era um tipo um X9. Tudo que os irmãos faziam de errado, ele ia lá e contava para o pai dele. Com isso, o que ele ganhou? Ele ganhou inimizades entre a família. Às vezes isso acontece nas nossas famílias, né? Inimizades. E aquele jovem, com uma certa idade, já com 17 anos aproximadamente, os irmãos com raiva dele, porque ele, além de contar para o pai tudo que os irmãos faziam, ele teve 2 sonhos. E nesses sonhos, os irmãos estavam debaixo da sua liderança. Foi isso que ele viu nos sonhos. E não só os irmãos, mas como os pais também estavam debaixo da liderança dele. E com o passar do tempo, ele foi ganhando inimizade dos irmãos, não só porque falava a respeito daquilo que os irmãos faziam de errado para o pai, mas porque também teve esses 2 sonhos, e esse sonho para ele, na interpretação divina que ele teve, é que os 2, né, os pais e os irmãos estariam debaixo da liderança dele. E no belo de um dia, o pai pediu para que ele visitasse os irmãos no campo, e os irmãos, já com raiva dele, daquilo que ele tinha vivido e tinha feito, resolveram matá-lo. Já está se familiarizando com essa história? Resolveu matá-lo. E aí um dos irmãos, um dos 10, interpelou por ele, pediu por ele, não mate ele, não. E aí eles resolveram colocá-lo dentro de um buraco, de uma caverna. Tiraram aquela túnica que o pai deu e levaram para o pai. E antes de levar para o pai, resolveram, por pedido de um dos irmãos, não matá-lo, mas vendê-lo. E aí venderam para uns viajantes, até que eles voltaram para casa com a túnica daquele irmão, mataram um animal, passaram sangue naquela túnica e contaram para o pai que o irmão tinha morrido, tinha sido atacado por um animal. Já se familiarizou com essa história? Tem mais, né? Tem mais coisa. E aquele jovem, ele foi levado para a casa de quem? Já que você se familiarizou? Ele foi vendido para aqueles viajantes e depois ele foi para a casa de quem? Potifar. Está esquentando o negócio. E lá na casa de Potifar, aquele jovem tinha características poderosas. E aquele jovem tinha uma coisa que a gente precisa ter no nosso dia a dia, o poder da ação. Aquele jovem tinha uma vida entusiasmada porque Deus estava com ele desde o princípio. E tudo que ele fazia, que ele via nos seus sonhos, era Deus que interpretava e Deus que fazia acontecer. E aquele jovem na casa daquele homem começou a se desenvolver como um grande mestre, digamos assim, talvez nos termos bem atuais, né? Num camarada que é administrador daquela casa.
E aí, que mais que aconteceu com ele? Numa das viagens daquele homem, a mulher daquele homem quis se relacionar com ele sexualmente. E o que ele fez? Ele se negou, fugiu. Existem alguns momentos da nossa vida, viu, rapaziada, que a gente precisa fugir da aparência do mal. Mas mesmo assim, ele acabou esquecendo no quarto daquela mulher uma roupa dele, uma peça de roupa. E ela o acusou como sendo um possível estuprador. Um abusador, melhor dizendo. E aí aquele jovem foi para onde? Foi o quê? Foi para a prisão. Como se não bastasse todo esse repertório dele, na prisão ele conheceu 2 homens que tiveram 2 sonhos. E aquele jovem interpretou os sonhos daqueles 2 homens. E aí ele falou algo para aqueles 2 homens, que quando eles estivessem lá na presença do rei, eles teriam que falar a respeito dele, e que o outro iria morrer. E foi isso que aconteceu. E quando aquele homem voltou para a presença daquele outro homem poderoso, ele falou desse jovem. Não foi logo no começo, mas ele começou a explicar que aquele jovem teria condição de interpretar o sonho que aquele homem estava tendo. E aquele homem mandou chamar aquele jovem novamente. E aquele jovem interpretou aquele sonho. Quando a gente conta essa história, a gente sabe que a chave que esse jovem tinha era o poder de ação que Deus dava a ele, que é o tema da nossa mensagem nessa noite. A partir da interpretação daquele sonho, de fato, a vida toda daquele jovem foi transformada. E aos 30 anos de idade, aquele jovem virou governador daquele lugar. E a partir daquele momento, Deus começou a mudar a história da família dele. E quando a gente conta essa história, a gente vê que aquele camarada, ele teve uma ação específica, que fez com que toda a sua família mudasse. Que toda a sua família recebesse de Deus aquilo que de fato aquele jovem tinha para oferecer. Qual a nossa intenção nessa noite com toda essa história, além de prender a sua atenção, é mostrar que quando a gente tem ação e tem Deus baseado em todas as nossas ações, a nossa base é Deus, as nossas histórias, elas são reais, e as nossas mudanças, elas são palpáveis. Quando a gente, de fato, faz como André fez, de se colocar na presença de Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser usado, eu quero ser transformado por esse poder, a nossa vida muda. Mas isso depende da tua ação. Não dependeu dos outros 10 irmãos dele. Não dependeu especificamente só do pai dele, mas dependeu dele. Então você vai dizer assim, depende de mim a minha ação. A tua ação depende de você, querido. Deus está aqui nessa noite para fazer com que a sua vida transforme as vidas das outras pessoas. E com essa história, a gente tirou algumas informações importantes que eu queria compartilhar com vocês, que estão lá no capítulo 41 em diante. Esse homem, qual o nome dele? José. Talvez você já tenha ouvido muitas pregações a respeito desse menino, desse jovem, que mudou da água para o vinho porque tinha todas as suas ações balizadas na palavra de Deus. Você quer ser um José dos tempos atuais? Todas as suas verbalizações precisam estar calcadas e balizadas na palavra de Deus. Quando a gente se coloca na posição, Deus já está na posição dele, ele nos impele força para que nós possamos vencer o dia mau. No capítulo 41, versículo 28, talvez o meu amigo Oswaldo consiga projetar aí, conta essa história. É exatamente como eu disse a Faraó. Deus mostrou a Faraó aquilo que ele vai fazer. Ou seja, 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Ou seja, aquele menino que agora já estava com 30 anos de idade, estava interpretando, sim, quase 30 anos de idade, aquilo que aquele homem tinha sonhado. Quando a gente está numa posição, a gente tem a autoridade de Deus para mudar a vida das pessoas, a vida da cidade e a vida do país. Quando a gente entende lá em Atos 1:8 que nós somos as testemunhas do Senhor, né? O que diz Atos 1:8?
que nós somos a testemunha do Senhor, e recebereis poder a descer sobre nós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. A gente, quando entende esse agir de Deus, a gente consegue mudar a história de onde nós estamos vivendo. Eu me lembro de uma das vezes que eu estava voltando da empresa com 4 amigos, numa época de imposto de renda, e eles já lá, não evangélicos, falando quanto que cada um ia ganhar, ia ser restituído, eles estavam num nível parecido com o meu, na empresa. E quando chegou a minha vez, eu falei assim, cara, eu não vou receber nada, pelo contrário, eu vou ter que pagar imposto. Mas como? A gente tem várias formas para te ajudar, para você receber alguma devolução. Eu falei, cara, esse dinheiro é amaldiçoado. A gente precisa viver com aquilo que Deus nos dá. Falei isso dentro do carro. Queridos, quando a gente honra Deus, Deus nos honra. Aqueles camaradas ficaram ouvindo o que eu falei. Quando chegou na empresa, um deles me procurou. Posso conversar com você? Eu falei, pode. Abriu a porta do escritório, entrou. Quando ele entrou, ele falou assim, eu quero conhecer esse Deus que mudou a tua história. Quando a gente se coloca na brecha, Deus muda a história das outras pessoas, querido. Talvez esse é o preço que Deus quer que você pague nessa noite, para mudar a história de alguém, que você se identifique como cristão de fato que nós somos, e não mais como agente secreto, que a gente vê muitas pessoas por aí, que só se identificam como cristão quando alguém ou 1 ou 2 se identificam. E aquele jovem, aquele menino, ele tinha Deus na vida dele, e ele interpretou o sonho daquele homem. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. 30, ou no versículo 30, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio a Faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apresse em realizá-la. Procure agora a Faraó um homem criterioso e sábio, e ponha no comando da terra do Egito, que seja conselheiro. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle de Faraó, serão armazenados na cidade. Aquele homem, ele teve uma ação muito recorrente que nós temos que ter como base dentro da nossa relação familiar. Aquele homem planejou, através do sonho dele, o que Faraó deveria fazer. Hoje, um dos maiores problemas familiares que nós temos é justamente a falta de planejamento na nossa vida, querido. A gente tem muitas coisas diante de nós, mas a gente tem falta de planejamento. Tu vê que na interpretação que aquele homem teve a respeito do sonho de Faraó, ele já falou o que ele sonhou e já deu a orientação para que ele tivesse resultados positivos na vida dele. E nessa noite não é nada diferente disso. A gente precisa planejar para que a gente possa ter uma vida de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Quantos de nós temos sonhos? Levanta a sua mão. Você precisa sonhar, querido. Precisa acreditar, precisa planejar para que esse sonho torne algo palpável. E aí Deus vem e muda a tua história, e muda a nossa história. Outra coisa que aquele homem teve foi sabedoria. Olha só o que diz o versículo no capítulo 41, versículo 8, 14 e 15. Além de planejamento, ele teve o que? Sabedoria. E eles responderam, tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Disse-lhe José, não são de Deus as interpretações, conte-me os sonhos. Aquele homem usou de sabedoria. E no versículo 14, quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim a Faraó e tire-me dessa prisão. Lembra quando eu contei a história que ele foi preso, conheceu 2 pessoas e além de interpretar o sonho, ele pediu para aqueles homens com sabedoria lembrasse daquilo que ele tinha feito. Quantas vezes Deus nos coloca numa posição que nós podemos ter e aplicar a sabedoria para mudar a nossa história e a história das pessoas que estão ao nosso lado. Pois fui trazido da força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado nesse calabouço. Sabedoria em se relacionar com as pessoas. Nunca foi tão necessário como tem sido nos dias de hoje, esse planejamento e essa sabedoria para que a nossa vida mude.
precisamos ser sábios, aplicar aquilo que Deus estabelece na palavra dEle, para que a gente possa ser mais do que vencedores e ser ricos de fato. Quantos ricos tem aqui nessa noite? Ó, levanta a sua mão, você que não levantou. Quantos ricos tem aqui nessa noite? Amém? Só para você que não levantou a sua mão, que talvez você tenha vinculado rico a dinheiro, a gente se relacionou com um homem recentemente, lá em Alphaville, que aquele camarada tem pouca coisa. Ele é um homem bilionário, ele tem 200 helicópteros. E uma das verbalizações que a gente pôde conversar, eu falei para ele assim, você é tão pobre que a única coisa que você tem é dinheiro. Se você veio nessa noite e você conhece Jesus, você é a pessoa mais rica do planeta. Dá um glória a Deus aí, querido. Ó, não é o dinheiro que vai te tornar rico, é a sabedoria de Deus e a presença dEle na nossa vida que muda qualquer história. Então, primeiro eu planejo, depois eu uso de sabedoria como aquele homem fez. Não existe nada melhor do que nós planejarmos a nossa família e agirmos e nos relacionarmos com sabedoria como aquele homem fez. Interpretou os sonhos e reivindicou algo daqueles homens para que ele também pudesse ser beneficiado com aquela ação dele. Outra coisa que aquele homem aplicou foi a paciência. Pastor, isso é tão difícil nos dias atuais. Você é paciente, querido? Levanta a sua mão aí. Quem é paciente aqui? Meu Deus, Gláucia. Meia dúzia de mãos. Nem o pastor levantou a mão. Não queria ser ovelha desse pastor, não. Meu Deus do céu. Quem pode falar se ele é paciente é a esposa dele, mas nem vou perguntar. Entendeu? Depois dessa, né? Uma das características que José tinha era o quê? Paciência. Quando a gente olha a palavra de Deus e estuda a história de José, a gente viu que ele foi vendido pelos seus irmãos, né? Foi para cá, foi jogado naquela cisterna, naquele buraco, chegou até a casa de Potifar, foi preso, né? Mas foi também governador daquele lugar. E uma das características de quem alcança níveis elevados chama-se o quê? Paciência. Da trajetória dele, dos 17 até os 30, demoraram 13 anos para que ele pudesse virar governador daquele lugar. Às vezes, a gente na relação com Deus é tão impaciente, né? A gente quer que Deus escute a nossa oração no mesmo tempo que a gente faz um miojo, não é assim? Quanto tempo demora um miojo? 3 minutos. Você come bastante miojo, querido? 3 minutos. E às vezes a gente transporta esse tempo para as nossas relações com Deus. A gente quer as respostas rápidas, né? Nós estamos num mundo tecnológico que tudo tem que ser para ontem. Tudo tem que ser para ontem. Quem disse que é desse jeito? Normalmente, a melhor comida, ela é feita no fogo baixo. Quando a gente coloca muito fogo, a gente acaba queimando. E quando a gente entende esse processo, além de planejamento, além de sabedoria, a gente tem também que ter paciência. José teve o quê? Paciência. Quem é rico aqui? Levanta a mão. Está melhorando, Gal. Tem uns pobres ainda no meio, mas tem muito rico aqui. Quem é pobre aqui? Levanta a mão. Não levantou ninguém, pastor. O dízimo hoje vai ser excelente, não é assim? Então aquele homem teve o quê? Planejamento, sabedoria e paciência. Outra característica que a gente tem que ter na nossa família, sabe o que é? Além de planejamento, sabedoria e paciência, o quê? Liderança. Você que é pai, você que é mãe, você tem que ser líder da sua casa. Tem que saber educar seus filhos. E você que é filho, tem que obedecer à liderança do seu pai e da sua mãe. Quantos filhos estão aqui nessa noite? Todos nós, né? Eu sou filho também, gente. Eu não perguntei se tua mãe está viva ou está morta, eu perguntei quem tem filho. Quem é filho aqui, levanta a mão. Todos nós somos filhos. Agora, quem é filho que o pai está nesse lugar? Algumas mãos se levantaram. Uma das coisas que a gente tem que entender é que a gente está debaixo da liderança dos nossos pais. E por mais que eles cometam erros, a gente tem que obedecê-los. Então você tem que obedecer seu pai, porque ele é seu líder. E pai, você tem que obedecer a sua mulher, porque ela é sua líder. Não, isso não. Disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, mas sem a sua palavra ninguém poderá levantar a mão nem o pé em todo o Egito.
O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, ele deu por mulher a Zenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Liderança. Quando você receber esse papel e aplicá-lo de forma correta na sua família, trazendo a responsabilidade para você, você vai ver que a história da sua família muda. E aí a sua ação, ela vai trazer grandes significados para a sua casa. Primeiro deles, planejamento. Vamos ler o que está escrito lá. Primeiro, número 1, o que temos que ter na família? Depois, sabedoria. Depois, e depois, liderança. Família tem que ter liderança. Essa palavra é direto para você que é pai e mãe. Você tem que ser o líder da sua casa, homem. E você, mulher, também está debaixo dessa gestão, porque é uma submissão que está debaixo de uma missão que está estabelecida por Deus. Então, liderança. E você que é filho, obedeça ao seu pai e à sua mãe, para que os seus dias durem. Eu sempre interpretei esse versículo como se fosse, isso lá quando eu era moleque, como se eu fosse viver muitos anos se eu obedecesse meu pai e minha mãe. E é de fato isso. Só a minha interpretação que era um pouco diferente da teologia, Eu achava que só bastava obedecer meu pai e minha mãe e fazer o resto tudo errado, que eu ia viver muito tempo fazendo isso, que tudo estava tudo certo. E não é isso, É pela experiência que eles já viveram que eles transformam isso na nossa vida em sabedoria, e a gente consegue viver mais quando a gente obedece o nosso pai e a nossa mãe. Outra coisa que ele tinha era o quê? Organização. José era um cara extremamente organizado. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todo o excedente dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Ou seja, naqueles 7 anos de fartura, ele foi juntando o trigo para que naqueles próximos 7 anos que tivesse dificuldade, ele pudesse ter também fartura naquele lugar. Quantos homens e quantas mulheres têm destruído a sua família porque não fazem esse tipo de ação, de organização. A gente precisa ser organizado. Homem, está vendo? Homem, você precisa ser organizado. Eu estou lutando por isso, viu, querido? Porque eu sei que nós homens somos um pouco desorganizados. Seu marido é desorganizado, sim ou não? Ninguém levantou, gente. Só tem gente organizada aqui. Ele é organizado? Extremamente organizado. Às vezes é a mulher que não é organizada, Organização é uma das ações que a gente precisa ter para que a nossa vida com o Senhor seja estabelecida. No tempo de fartura, se junta, não se desperdiça nada. A gente precisa ter ali naquele momento de fartura aquela organização para que a gente possa viver no momento de dificuldade. Outra coisa que aquele homem tinha era sentimento. Preste atenção nisso. Família é um lugar de sentimento. Nisso José retirou-se e começou a chorar, mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Quando você tiver tempo, você leia toda essa passagem e você vai entender esse processo. Mesmo depois de todo aquele tempo que ele tinha sofrido com os irmãos, tinha sido vendido, maltratado, depois que ele juntou, que teve um tempo de fome naquele local e que os irmãos dele, orientados pelo pai, vieram para a procura de alimentação e foram recebidos por ele, e que ele olhou para aqueles irmãos, ele não lembrou efetivamente do que eles tinham feito, mas ele lembrou de que de fato eles significavam na vida deles. Olha que ação importante para cada um de nós, porque na maioria das vezes a gente não quer nem ficar perto daquelas pessoas que nos causam algum tipo de dor. E José nos dá um exemplo fiel de que nós temos que fazer quando a gente se depara com alguém que fez algo que nos machucou. A gente precisa chorar pelos outros, queridos. A gente precisa sentir pelos outros. Família boa é aquela família que chora junto. É aquela família que nos momentos de dificuldade se reúne e se abraça e chora na presença de Deus. Quantos de nós estamos tendo a oportunidade de chorar? Estamos evitando porque estamos fortalecidos pela força dos nossos braços. José, embora era um governador, mas ele chorou porque ele tinha sentimento. Porque ele não lembrou daquilo que ele sofreu, mas ele lembrou da oportunidade de estar se relacionando de novo com os seus familiares. Não tem coisa melhor do que ter uma relação saudável com os nossos familiares. Eu sou um dos poucos que mora em São Paulo.
E eu tenho 2 irmãos no Rio, um irmão em São Paulo, um faleceu, junto com meu pai, e minha mãe faleceu lá no Rio de Janeiro. Mas é tão bom quando eu vou lá para o meu pai, e posso abraçar o meu pai, e posso chorar junto com o meu pai, de alegria de poder revê-lo. José era um homem que tinha sentimentos. Nós, homens, precisamos demonstrar o nosso sentimento pela nossa família. Quantos de nós temos nos mantido tão rude, quando na realidade o que nós precisamos é essa demonstração de amor pelos nossos, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos. José nos deu um banho nisso. Foi afligido, foi vendido, foi maltratado, mas mesmo assim ainda tinha sensibilidade, ainda tinha amor dentro do coração dele. E por último, que a gente já vai fechar essa noite, depois que tudo que aconteceu, que os irmãos dele voltou, lá no capítulo 45, 14 ao 16, ele diz: então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles, e só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Alegria, festa. Olha o que diz 16. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Alegraram. Igreja é lugar de festa. Família é lugar de festa. Quantos de nós temos a nossa família como local de festa, como lugar de alegria, como lugar que a gente festeja por tudo a gente festeja. Eu gosto muito de festa. Sempre que a gente pode, a gente faz festa. A gente faz festa por tudo que acontece na nossa família, porque a Bíblia diz que bem-aventurado somos nós que gostamos de festejar e de cultuar. Como é que está sendo as festas na sua casa, na sua família? Será que você tem planejado uma família com sabedoria, com paciência, com liderança, com organização, com sentimento e com festa? A Bíblia relata vários temas, vários versículos que falam sobre festa. E um deles é aqui. O que José fez foi festa. Pôde trazer a família para aquele lugar e pôde se alegrar com a família. Talvez essa é a palavra que Deus quer colocar nos nossos corações nessa noite. Você tem se alegrado com a tua família? Você tem feito festa com a sua família? Você tem se alegrado com seus irmãos? Você tem se alegrado quando vem para a igreja? Você só canta por cantar? Hoje eu me senti muito bem aqui nos 2 primeiros louvores, foram louvores bem fortes, né? E com bastante alegria. Eu vi os irmãos aqui com muita alegria, mas isso tem que ser transbordado lá para fora, né? Nós somos um povo alegre e nós temos que transbordar isso lá para fora. Lá em Gálatas 5, 22, 23, fala que nós temos o fruto do Espírito Santo. E uma das características do fruto do Espírito Santo é o quê? Alegria. Você tem sido alegre? Você tem festejado? Você tem vivido essa alegria lá na sua família? Ou você só tem cobrado? Ou você só tem maltratado? Ou você só tem espancado? Hoje é noite de festa. Hoje é noite de alegria. E agora sim, eu queria que você levantasse e desse um abraço na sua família. Um abraço de alegria. Lentinho tem algum do Morada? Tem? Não? Então aí, ó, coisa boa. Agora você já abraçou, né? Agora eu quero fazer bem lentinho, Agora eu quero fazer um ato bem legal aqui para a gente, ó. Eu queria fechar esse momento da minha palavra. Queria que você estivesse com a sua família aí, abraçasse a sua família. E que vocês olhassem um nos olhos do outro. Vem aqui, Gal. E que você pedisse perdão para a sua família. Já. Ó. Perdoa.
tudo que eu tenho feito com vontade. Pediu perdão aí? Na família? Todos pediram perdão? Todo mundo? Olhando nos olhos? O marido pediu perdão? A esposa? A Glaucia está me pedindo perdão até agora, por tudo que ela fez comigo. Vai rolar aí? Vai. Querido, agora nós vamos cantar, fica com a sua família aí. Nós vamos cantar um hino que fala sobre essa chamada que Deus nos deu, para que a gente vivesse como família. Preste atenção, família tem que ter planejamento, sabedoria, paciência, liderança, organização, sentimento e fé. E nós vamos cantar esse hino numa forma bem tranquila, numa forma de paz e numa alegria daquele que de fato foi chamado por Jesus para fazer parte dessa grande família. Se tiver letra, pode soltar.